cristianismo nasceu e desenvolveu-se dentro do quadro político-cultural do Império Romano. Durante 3 séculos, o Império Romano perseguiu os cristãos, porque a sua religião era vista como uma ofensa ao Estado, pois representava outro universalismo, e proibia os fiéis de prestarem culto religioso ao soberano imperial. Durante a perseguição, apesar dela, o cristianismo propagou-se pelo Império. As principais e maiores perseguições foram as de Nero, no século I. A perseguição de Décio no ano 250, a de Valeriano, em 253 a 260. E a maior, mais violenta e última, a de Diocleciano, entre 313 e 304. Que tinha por objetivo declarado acabar com o cristianismo e a Igreja. O balanço final desta última perseguição constituiu-se num rotundo fracasso. Diocleciano, após ter renunciado, ainda viveu bastante para ver os cristãos viverem em liberdade, graças ao Edito de Milão, iniciando-se a paz na Igreja. E hoje, nós vemos com muita clareza a maior perseguição cristã, a maior apostasia da fé, desde o início do cristianismo. Muitas igrejas sendo destruídas. Muitas igrejas sendo fechadas. Os templos podem ser fechados, mas a fé dos verdadeiros católicos jamais será tirada de nós. Padres e bispos buscando novas ideologias e contrariando a verdadeira e única doutrina de Cristo. Sacramentos estão sendo negados aos fiéis, ou exigem que o sacrilégio seja cometido como condição para os receber. Meus amados irmãos, desde o início desta pandemia do coronavírus, nós temos falado a respeito da necessidade de se ter sobriedade ao analisar o tema, de não se embarcar automaticamente no discurso alarmista, né, esse discurso terrorista das autoridades civis, sanitárias, tal como foi transmitido pela mídia que, como já sabemos, está a serviço de interesses outros que não são simplesmente a saúde da população. E desta forma, deveria-se haver uma análise mais crítica destas determinações, né, para que as nossas autoridades religiosas pudessem preservar a sua autonomia em meio a toda essa dificuldade. A paróquia de Stans, na Suíça Central, oferece em suas 3 igrejas a comunhão para levar. As hóstias são colocadas em caixas de fósforos brancas, feitas por conta própria. Um pequeno sinal manuscrito diz: hóstias consagradas, para levar para a comunhão em casa, podendo pegar mais de uma caixa. Depois do Vaticano II, houve muita conversa sobre a desorientação diabólica, na medida em que o clero parece estar atacando a própria Igreja. No Apocalipse de São João, Satanás, nos últimos dias, engana o clero da Igreja Católica, fazendo-os abandonar seus deveres sagrados. São João descreve isso como a cauda do dragão, que varre 1/3 das estrelas do céu. Por isso, afirmo que São João se refere a todo o clero nos últimos dias. E esse tempo chegou claramente, porque quase todo o clero no mundo inteiro parou de dar os sacramentos aos fiéis. E os poucos que o fazem exigem que o sacrilégio seja cometido como condição para os receber. A doutrina católica é a doutrina que Jesus Cristo nosso Senhor nos ensinou, para nos mostrar o caminho da salvação e da vida eterna. As partes principais e mais necessárias da doutrina são 4. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Dentro da fé católica, os sacramentos, que a Igreja acredita serem instituídas por Jesus, são gestos e palavras de Cristo, que concedem e comunicam a graça santificadora sobre quem os recebe. Ao celebrá-los, a Igreja Católica alimenta, exprime e fortifica a sua fé, sendo por isso os sacramentos uma parte integrante e inalienável da vida de cada católico,
e fundamentais para a sua salvação. Esta presença e a actuação de Jesus são assegurados eficazmente pelos 7 sacramentos, principalmente com a Eucaristia, que renova e perpetua o sacrifício da cruz, no decorrer dos séculos, até ao regresso de Jesus. Por isso, toda a missa centra-se na Eucaristia, porque ela é a fonte da vida cristã, e nela, a ação santificadora de Deus em nosso favor. E o nosso culto para com Ele atinge o ponto máximo. E tudo isso, gradativamente está sendo tirado de nós, desde o Concílio Vaticano II, com a chegada da Missa Nova e das novas ideologias, que são contrárias à verdadeira e única doutrina de Cristo. Esse vírus é apenas mais uma das armadilhas do demônio para tentar destruir a Igreja de Cristo. Muitos leigos, e também muitos padres e bispos, em nome da saúde do corpo, negam explicitamente a saúde da alma. A Mãe de Jesus, em diversas mensagens ao longo do tempo, tem nos alertado sobre a perda da fé, a confusão espiritual e a perseguição sofrida pela Igreja de seu Filho. Mas ela também nos conforta e nos consola. Queridos filhos, vós sois livres, pela graça misericordiosa do meu Filho Jesus. Não permitais que o mal vos escravize. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Tende cuidado. A porta larga conduz à perdição, e vós sois importantes para o Senhor. Meu Filho Jesus entregou-se pela vossa salvação. Sede fiéis ao seu Evangelho e ao verdadeiro magistério da sua Igreja. Não permitais que as falsas doutrinas vos afastem do tesouro precioso da fé. Dobrai vossos joelhos em oração. Ainda tereis longos anos de duras provações. Mas vós não estareis sozinhos. Meu Jesus estará convosco. Na grande batalha entre a verdadeira Igreja e a falsa Igreja, a vitória será de Jesus e de todos aqueles que são fiéis. Não recueis. Dai o melhor de vós, e sereis recompensados generosamente. Queridos filhos, eu sou a vossa mãe, e quero ver-vos felizes, já aqui na terra, e mais tarde comigo no céu. Acolhei os meus apelos. Não permitais que o demônio vos afaste da graça que vos trago do céu. As vossas dúvidas e incertezas são interferências do meu adversário. Sede dóceis. Não fiqueis de braços cruzados. Amai a verdade, e defendei-a. Ficai com a Igreja. A Igreja sofrerá, e muito perderá, mas será vitoriosa. Depois de toda a tribulação, o Senhor enxugará vossas lágrimas. O triunfo da Igreja se dará, com a ajuda de um grande homem de fé. Ele não verá o triunfo da Igreja, mas a semente plantada dará grandes frutos para a Igreja do meu Jesus. Avante sem medo. Permanecei firmes na oração. Acolhei com alegria o Evangelho do meu Jesus. Ele vos ama e vos abençoa. Coragem. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.